Fala Dev, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é muito interessante porque é um vídeo focado mesmo no desenvolvimento, na nossa parte de desenvolvimento. São ferramentas, vai ser uma ferramenta utilitária, uma ferramenta aqui que eu vou apresentar para vocês, do próprio Dart, para ajudar a gente na parte da construção, debug, log e algumas outras coisas. Então não sai daí e roda a vinheta! Show de bola! Então, galera, o que eu vou apresentar hoje para vocês? Eu tava com um problema, basicamente, lá no meu Shelf, num ambiente, num projeto back-end que eu tenho em Shelf, em produção, que ele não estava guardando os logs da minha aplicação. Não é que não estava guardando. Eu implementei uma estrutura de log utilizando um package. O package se chama Logger, eu já mostro aqui para vocês, tá? E eu tava com um problema que quando eu rodava ele em modo release, rodando rodar em produção, vamos dizer assim, os logs não eram gravados, não apresentavam em console, não apresentavam em lugar nenhum, certo? E aí eu comecei a dar uma caçada sobre essas questões de log e tudo mais dentro do Dart, dentro do Flutter. E aí eu achei uma ferramenta. Consegui resolver lá o problema, porque em modo debug ele só printava o log, o package só printa os dados no log se for em modo debug, em modo release ele não fazia isso. Então só fiz uma adaptada lá no package e deu tudo certo, consegui resolver. Mas com isso também fez achar uma área do Dart que talvez seja pouco conhecida, talvez alguns de vocês nem nunca tenham visto isso, por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês. Então, bora pro código. Primeira coisa que eu quero mostrar é a questão do log, né? Cadê aqui? Oh, cadê? Flutter. Opa, deixa eu abrir. Pub.dev. Dentro do pub.dev eu utilizo dentro do meu back-end, dentro das estruturas do log, né, da minha aplicação como um todo, esse package aqui, que se chama Logger. Tem 1000 e poucas likes, 99% de popularidade. Então é um package muito interessante, porque ele grava o log de uma forma um pouquinho diferente, de umas cores diferentes, então é bem interessante de se utilizar. Inclusive tem uma extensão que se chama Log Flutter, né, para apresentar as coisas no console, entre outras coisas. Cara, é um pacote muito legal, você pode utilizar no seu projeto, muito simples de utilizar também, tá bom? Então, eu utilizando esse cara eu comecei a caçar sobre essa questão de log, erros e tudo mais. E aí eu encontrei um cara bem interessante que eu quero apresentar aqui para vocês, tá bom? Então o que eu fiz primeiro? Criei um projeto aqui bem simples, tá? Um counterzão da vida, nada demais, tá? Então se você eu vou restartar aqui só para vocês verem, eu tô usando, opa, não é Discord, é o Visor. Então aqui dentro do Visor um counterzão, se eu clicar aqui, ele vai printar aqui o logger. Beleza, nada de especial, tá bom? Para utilizar os nossos processos, nós vamos utilizar uma área do Dart que não dá para a gente importar, não tem como eu fazer um import aqui automático, tá bom? Pelo menos eu não achei uma forma de fazer um import automático dele. Então nós vamos importar aqui. E aí vamos importar do Dart. O Dart, se você perceber, ele tem diversas estruturas já incorporadas nele, né? Match, Native, Wrapper, UI, Core e tudo mais. E tem esse carinha aqui que eu não sei se você já olhou, se você já reparou, que é o Developer, tá? E é esse cara que a gente vai ver agora. Tá? Eu vou só colocar um prefixo nele, developer, só por questões didáticas, ok? Mas só para você entender aqui. Vou remover todos os comentários aqui, só para a gente tirar esse bando de código desnecessário aqui, tá? E aqui dentro do nosso counter, a gente vai trabalhar dentro dele, tá bom? Legal. Então, se você está usando o projeto a partir do Flutter 2.5, quando você cria já o seu projeto, automaticamente ele já cria lá o Analysis Options, colocando o Flutter Lints como sua dependência, certo? E aí, se você perceber, toda vez que a gente fizer um print de alguma coisa, o Flutterlint vai reclamar pra gente. Tá? Então aqui, ó, incremente counter chamado. Ele vai ficar reclamando aqui, ó, avoid print calls in production code. Então, não é o ideal você colocar prints dessa forma, tá bom? Então você já deve ter percebido isso se tornou um pouquinho chato nos nossos projetos, né? Que ele fica reclamando desse cara, ou a gente tira essa cara do lint, ou então a gente vai ter que achar uma outra solução. E a solução que eu encontrei, essa é bem interessante. Dentro do pacote Logger, tá? Ele traz pra gente Logger. Dentro do pacote Developer, ele traz pra gente um cara bem interessante que se chama Log. Developer.log. E dessa forma a gente pode escrever os nossos logs, porém agora da maneira correta, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó. Você vai ver como que vai ficar dentro do nosso log. Vou restartar aqui a nossa aplicação. Vou chamar aqui pelo Visor. No Visor, que é meu device físico, basicamente, vou clicar no botão. E veja aqui, ó.
veja aqui, ele já dá uma característica interessante para o nosso log. Se a gente olhar o nosso debug log aqui, ó, infelizmente, quando a gente faz com print, não dá muito bem para saber o que é de o que é log da aplicação, o que não é. Principalmente aqui no meu, eu uso o Samsung, por exemplo, como meu device, né? Se eu ficar clicando em qualquer lugar da tela aqui, ó, ele fica printando esse viewpoint I'm.0101001 e fica fazendo um monte de sujeira dentro do meu log. Então eu não consigo descobrir muito bem o que é log meu, que é no caso do print, e o que é um log da aplicação, que eu estou colocando para a aplicação, tá? Então dessa forma já vê que fica um pouquinho interessante, a gente já consegue identificar aqui uma diferença na hora que ele grava dentro do nosso log, tá? Então se eu clicar aqui, ele vai gravar aqui de uma forma diferente. Um outro parâmetro que nós podemos passar, o legal dessa API é que ele nos dá diversos parâmetros que a gente pode utilizar, tá bom? E o próximo deles que a gente vai utilizar é um name. Eu posso colocar aqui um nome qualquer para o meu log, por exemplo, Academia do Flutter, ok? Quando eu fizer isso, na hora que eu mandar apertar aqui, que é na hora que ele gravar no log, ele vai trocar essa string aqui que estava como log para Academia do Flutter. Então, dessa forma, eu consigo identificar no log todos os meus logs ou os logs da minha aplicação, ou os logs do meu package, ou os logs que eu quiser, tá? Então, dessa forma, eu consigo nomear as coisas aqui dentro do log e encontrar as coisas da maneira mais correta possível, tá? Então, isso é muito legal que a gente pode colocar aqui. O próximo parâmetro que a gente pode colocar aqui se chama error, tá? Tudo que eu colocar aqui vai aparecer no meu log como uma mensagem de erro, seja ela qual for, ó. Enviando um erro para meu log. Veja o que vai acontecer na hora que a gente executar, ó. Ele vai incrementar, vai printar o meu log, que é a minha mensagem que eu coloquei aqui, tá bom? E depois, ó, ele vai colocar aqui como error o meu erro de verdade, tanto que ele muda aqui até a cor, falando, ó, isso aqui é o erro, isso aqui é uma mensagem qualquer e isso aqui é o erro, sempre concatenado com o nome da nossa aplicação. Então isso aqui é uma coisa muito legal que a gente pode fazer, tá? Uma outra coisa é o quê? Um outro item que a gente pode passar aqui que é muito interessante é o quê? Vou envolver esse cara aqui em um try-catch. Como você sabe, aqui dentro de um try-catch, nós temos dois parâmetros que nós podemos receber aqui dentro do catch. O error e a nossa stack trace. A stack trace é uma parte muito importante da nossa aplicação porque é nela que vai dizer exatamente a linha onde aconteceu o problema. Tá? Não é em outro lugar, é nela que vai fazer isso. Eu vou colocar um catch genérico aqui para a gente fazer isso. E aí eu posso utilizar o log, esse log, vamos dizer assim, ó, erro ao executar counter. Coloco aqui name Academia do Flutter, normal, tá? O meu error, eu vou colocar aqui uma mensagem de erro que eu posso colocar, tá? Ou o meu e.toString, que é uma string que precisa passar aqui, tá? E ele tem um terceiro parâmetro, que é o stack trace, onde eu posso colocar esse S aqui sem problema nenhum, tá? O que esse cara vai fazer? Deixa eu mostrar para você. Como que a gente faria isso sem utilizar essa API de log? Eu teria que fazer um print E e um print S. Primeiro que isso aqui para mim é muito feio. Fica muito feio mesmo você fazer dois prints aqui dentro da nossa aplicação, tá? E o print, se a gente olhar, abrir o código-fonte dele, ele só recebe um parâmetro do tipo object. Então ele não printa mais nada, ele não serve para mais nada, certo? Eu não consigo passar dois parâmetros, por exemplo. Se eu apertar esse cara aqui, eu vou fazer uma conversão aqui inválida só para ele dar erro, tá? Então aqui int.parse, eu vou colocar aqui ABC, pronto, ABX. E aí ele não vai conseguir parsear e vai dar uma exceção pra gente. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai printar tudo isso aqui. Mas veja que já tem um monte de coisa estranha aqui. Primeiro, tá tudo em azul. Tudo em azul. Azul eu não consigo identificar se é erro ou se não é. Tá? Eu consigo identificar por causa das mensagens, mas não necessariamente. Se tivesse um log gigantesco aqui, eu não ia conseguir pegar, tá? Direito, vamos dizer assim, tá? E aí, por que eu digo que o stack trace é importante? Se eu printar somente o meu erro, veja aqui o que vai acontecer. Deixa eu limpar o log. Printei o meu erro aqui, ó. Printou somente aqui. O que isso quer dizer? Para mim isso aqui não quer dizer nada, né? Format exception, beleza, mas aonde dentro da minha aplicação deu um format exception? Não sei exatamente. E quem guarda essa informação do aonde é a nossa stack trace, tá? Então é na nossa stack trace que tem essa informação. Porque aí ele vai printar aqui o nome, o erro, vamos dizer assim, a exception, né? E aí aqui ele vai dizer exatamente, ó, exatamente aonde está o erro.
Então, na hora que eu clico aqui, ele vai falar, ó, o erro aconteceu nessa linha, na linha 35 do main.dart. Tá? Então, isso é muito interessante, a gente sempre precisa printar os nossos erros. Porém, fica muito feio nossos catches dessa forma aqui. Então, agora a gente pode utilizar o developer.log para dizer essa estrutura para a gente, tá? Para fazer esse print desse log. Veja agora como a coisa vai ficar um pouquinho mais interessante. Ó, já ficou vermelho, já ficou vermelhinho. Erro ao executar o counter, esse aqui é o problema. E aqui começa a minha stack trace. Veja que ele numera, ó, 0, 1, 2, 3. E o 4, inclusive, ele mostra mais clarinho, vamos dizer assim, dizendo aonde é o nosso erro, onde é o erro do nosso log de verdade, que é o nosso código fonte. E aí ele vai para lá, para o lugar certo. Tá? Então isso é uma coisa muito interessante da gente poder utilizar, que a gente pode utilizar dentro das nossas estruturas. Tá? Então essa parte do log é muito interessante de você encapsular. Deixa de lado aquele negócio do print e tudo mais, porque ele não deve ser utilizado em produção. Encapsule uma estrutura de log e utilize as estruturas do próprio Dart. Beleza? Legal. Esse é o primeiro cara que a gente vai ver aqui. O segundo cara que a gente pode olhar aqui, entender aqui, que tem dentro desse pacote developer, é o developer.inspect. O que esse cara faz? Tá? Se eu colocar aqui um breakpoint dentro da minha aplicação e clicar no botão, veja que aqui do lado esquerdo, né, ele aparece aqui variables, que está dentro desse menuzinho de debug aqui. E aí aqui vai mostrar todas as minhas variáveis que tem dentro da minha aplicação. Por exemplo, meu counter aqui está como 0. E entre outras coisas aqui que ele vai fazer, certo? Então isso aqui é eu estou inspecionando as variáveis dentro da minha aplicação. Porém, com o pacote developer, ele nos dá a possibilidade de eu poder fazer um inspect de uma variável por linha de comando e não por breakpoint, tá? Então se eu fizer aqui o this, por exemplo, inspect this, na hora que eu rodar a minha aplicação, deixa eu dar um clean aqui no console, apertei o mais aqui, ó. Veja o que apareceu no final do meu log aqui, ó. Inspected variable. Tá? E aí ele vai mostrar aqui a inspeção dessa minha variável, tá? Então aqui, ó, debug lifecycle, element, meu counter aqui está como 2 e assim por diante. Então eu posso ter vários inspector aqui, por exemplo, quero saber quanto que está o meu counter nesse momento, nessa posição da linha, tá? Então clean, posso fazer um inspect nele aqui antes de fazer o counter. Tá? Antes de incrementar ele e depois, vamos ver o que ele vai printar aqui para mim. Printar aqui, legal, ó, três inspeções aqui. A primeira é essa última, sempre de baixo para cima, tá? A segunda, ela virou 3, então esse inspector aqui tinha 2, na verdade ele faz de baixo para cima não, é só, ele vai pelo tipo do objeto, tá? Então aqui, ó, inspector 2, aí ele veio aqui, printou o 3, virou 3, e a última é a minha variável, que é a minha instância como um todo, que está como o counter 3, tá? Então eu tenho um elemento, então eu consigo fazer isso em diversos pontos da minha aplicação. Isso é muito legal para quando você quer debugar alguma coisa, você está dentro de um looping, você quer ficar vendo os inspectors um por um dentro do looping, por exemplo. Você pode utilizar dessa estratégia aqui, tá bom? Beleza, gente. Então, esse é o segundo pacote, segunda coisa interessante que tem dentro desse pacote developer, tá? E a terceira é sobre você fazer, são 4, tá? Só para numerar para vocês. A terceira é para você fazer um breakpoint por programação. Se você veio de outras linguagens, eu vim, por exemplo, do React Native e do React, a ideia às vezes não ajuda muito a gente, né, com aquela questão de breakpoint. No VS Code, no Flutter, isso é meio que mais tranquilo, né? A gente sabe exatamente, eu quero parar aqui nesse ponto. Quando a gente está no React, eu tenho que ir lá pelo browser, fazer um monte de coisa, então é um pouquinho mais complexo de fazer as estruturas. E lá a gente utiliza muito um pacote que é, na verdade, uma estrutura que você digita debugger, ponto e vírgula, pronto. Ele vai parar nessa posição lá na hora que passar por ela, beleza? Isso ajuda muito lá dentro do JavaScript. Aqui dentro do Flutter não tem um tanto ganho, mas dá para você fazer a mesma coisa, utilizando o pacote developer também, .debugger. Esse pacote developer.debugger, eu vou colocar ele aqui antes do set, por exemplo. Quando eu clicar agora no botão, ó, ele vai parar exatamente depois da execução do meu debugger, tá? Então eu consigo fazer ele parar programaticamente. Tá bom? Então isso aqui é uma coisa muito legal também que você pode utilizar. Eu aqui não utilizo muito, mas você pode utilizar. E dentro desse pacote, dessa estrutura debugger, nós temos também uma forma de você fazer, que é o quê? Existe aqui dentro do VS Code, aqui dentro do
do VS Code como um todo. Aqui você clica do lado de fora aqui, né? Vamos dizer assim, você coloca um breakpoint. Mas você pode colocar um breakpoint condicional. O que seria isso? Você clica o botão direito em Edit Breakpoint. E desse jeito aqui eu posso colocar uma condição para o VS Code parar nessa linha, tá? Então, por exemplo, eu posso falar se o counter for maior do que 2, por exemplo. Se ele for maior que 2, então ele para nessa linha. Se você percebeu aqui, ó, mas ele ficou aqui dentro do botãozinho, ó, com 2 tracinhos. Tá vendo aqui, ó? 2 tracinhos. Esses 2 tracinhos quer dizer que é um breakpoint condicional. Se você parar o mouse, você vai ver que ele vai ter a condição para parar aqui, tá bom? Então, se eu restartar minha aplicação aqui, tá no 0, cliquei no botão, tá no 1, ele não vai parar. Cliquei novamente, tá no 2, tá? Cliquei novamente, foi pro 3, só que nesse ponto da aplicação, ele ainda é 2, porque ele foi incrementado na linha 40 e na linha 38 ele ainda é 2, tá? Na próxima vez, ele vai parar falando que o counter é 3. Então, nesse momento, ele fez o breakpoint condicional, tá bom? Só que a gente pode fazer isso também com o pacote debugger, tá? Se eu remover aqui, dentro do debugger, nós temos um cara que é o when, que é quando ele vai parar. Eu posso falar que counter for maior que 2, por exemplo, tá? Então, quando o counter for maior que 2, vou restartar aqui, ele vai ter a mesma característica do breakpoint pelo Visual Studio Code, tá bom? 1, 2, 3 e agora ele vai parar, tá? Então, o counter agora é 3 e aí ele vai parar no próximo cara, beleza? Então, essa é a estrutura. E agora eu quero mostrar uma estrutura para vocês, que é quando você precisa fazer um tuning dentro da sua aplicação. Tá? Você precisa entender como que um método está se comportando dentro da sua aplicação. Existem diversas formas de fazer isso, mas você consegue fazer isso pelo DevTools, tá? Uma forma de você identificar quanto tempo, por exemplo, o counter está demorando para executar, beleza? E como que a gente faz isso? Vou mostrar já já. Mas antes, só para lembrar, antes que eu me esqueça de falar para vocês, fique esperto, porque agora vai ter a nossa última edição do Dart Week e a última oportunidade de você entrar esse ano na academia do Flutter, tá bom? Então assim, fique esperto, me segue nas redes sociais, tá bom? Para você não perder essa oportunidade, ok? Vai ser agora, se eu não me engano, agora em dezembro, no início de dezembro, eu acho. Eu vou deixar aqui meio que no ar, tá? Me segue lá no Instagram, vai lá no Instagram, me segue lá para você ter a data certinha, para você não perder. Vai ser a sua última chance de entrar na Academia do Flutter e o nosso último Dart Week. Vai ser o último Dart Week do ano, beleza? Então é importante que você participe, porque a gente vai desenvolver um novo app, não vai ser o mesmo app, vai ser outro app totalmente diferente. E bem interessante, minha designer já está trabalhando no layout lá para ficar bem bonito para a gente construir aquela uma semana de muito código e muito mesmo, beleza? Então fique esperto para você não perder essa oportunidade, beleza? Então, voltando aqui para o vídeo, só para eu não esquecer de avisar vocês, senão eu acabo esquecendo, a gente vai trabalhar agora para descobrir quanto tempo o meu increment counter demora para executar, tá bom? E dentro do pacote developer, ele traz com ele um cara que se chama timeline. Dentro de timeline, nós podemos adicionar aqui um start sync, tá? Esse start sync vai fazer um cálculo. Eu vou dizer quem é, por exemplo, eu posso dizer aqui increment counter, beleza? E no final do meu método, ou onde eu quiser fazer, tá? No final do meu método, eu faço o finish sync. Ok? Isso vai me dar um timeline de quanto tempo a minha aplicação demorou, vamos dizer assim, para executar, tá? Então aqui, ó, Start Sync, ele vai fazer um cálculo, vai fazer, vamos dizer assim, o trabalho todo para processar tudo isso aqui para a gente, tá? E vai disponibilizar para a gente. Tem outras questões do timeline, eu vou falar somente do Start Sync, beleza? E aí você coloca, ele vai dizer para a gente quanto tempo ele demora para executar. E como aqui, onde a gente vai ver isso aqui, tá? Eu vou restartar a nossa aplicação aqui e vou abrir o nosso DevTools. Aqui pelo Visual Studio Code, para ficar mais fácil de você visualizar, eu vou abrir no browser, tá bom? Então eu vou clicar aqui em Dart, aqui ó, Dart DevTools, ok? E vou clicar aqui em DevTools em Web Browser, ok? Para ele abrir aqui dentro do Web Browser para mim. Legal. Com esse cara aqui aberto, a princípio não tem nada, eu vou clicar aqui na abinha Performance, ok? Dentro do Performance eu vou fazer só um clean aqui, deixa ele processar, vou limpar tudo isso aqui. Vou clicar aqui na minha aplicação e vou apertar o botão de Increment. Apertei o botão. Vou aqui em Timeline Events e vou dar um Restart aqui.
Pode ser que ele esteja assim, assim, ou mais para frente, mais para trás, não importa, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o código, pegar esse nome que eu dei, clicar aqui no search, fazer um search e dar um enter, tá? Se eu tivesse assim, ó, para lá, na hora que eu der o enter, ele vai me levar, vou tirar aqui, ele vai me levar diretamente para onde está esse meu increment counter. E dessa forma você consegue ver quantos segundos ou milissegundos aquele processo seu está demorando, tá bom? Então, ó, veja aqui que ele demorou para executar 3.8 milissegundos. Vamos dar uma exagerada? Vou colocar aqui um await feature.delay de duration seconds, 2 segundos. Vamos esperar aqui o nosso processo por 2 segundos e adicionar o async. Porém, como nós só colocamos aqui um await, um async, deixa eu colocar um const aqui para ele parar de reclamar, um async e tudo mais, esse start sync não vai resolver os nossos problemas, não vai ser o cara que a gente vai precisar utilizar. Para a gente utilizar, quando a gente tem processos assíncronos no nosso método, nós precisamos criar um outro cara, que se chama timeline task, ok? Então eu vou criar aqui em cima um final timeline task é igual a developer.timeline task, ok? Vamos criar aqui um timeline. Ele recebe aqui como construtor, ele tem um filter parent ou um parent, alguma coisa que você pode colocar. Então criamos aqui. Vou criar um start, vou dar um start nesse processo e vou chamar de increment counter, ok? E ao final do meu método, aqui no timeline finish, vou comentar esse cara, timeline.end, stop, finish, e pronto. Já estamos com o nosso processo aqui. Então, increment counter, vou comentar o outro, porque esse outro não vai funcionar, já está comentado aqui, tá? E vamos restartar a nossa aplicação. Vamos abrir aqui o visor, vamos clicar, deixa eu limpar lá o nosso carinha aqui, nosso DevTools, vou clicar no nosso processo, vai esperar 2 segundos e vai executar. Até aí, beleza, tudo bonitinho, tá? Só que aí aqui agora, se a gente tentar buscar, a gente não vai encontrar esse cara. Na verdade, vai encontrar increment counter, tá? Mas ele vai ficar um pouquinho mais para baixo. Você vai ver que tem uma diferença aqui entre o outro, que ele estava no meio de um processo, e aqui ele vai aparecer exatamente separadinho, como um processo assíncrono para você, tá bom? Que é um evento que aconteceu. E veja aqui que nosso evento durou 2 segundos, 33.9 milissegundos. Tá bom? Então, dessa forma que você controla e você consegue ver as estruturas, tá? Então, isso aqui é para quando a gente vai fazer tuning. Isso aqui são coisas que a gente utiliza para quando a gente tem que identificar algum problema, tá? Então, a gente starta aqui, coloca umas tasks, coloca algumas coisas para a gente conseguir entender naquele processo que está sendo executado, num clique de um botão ou qualquer coisa do tipo, o que está acontecendo com a nossa aplicação, tá? Então, é para isso que essas estruturas vão servir, vamos dizer assim. Tá? Então você vai conseguir enxergar aqui, ó, que dentro do meu processo todo tem um pico aqui, né? Tem um pico gigantesco aqui, né? Um pico de processamento. E desse pico de processamento, eu tenho aqui, ó, um increment counter que está ocupando 2 segundos do fluxo todo. Beleza? Então isso aqui é mais para você ver que você pode ter essa ferramenta a seu favor também, tá? Então é muito interessante, utilize muito dela para você poder identificar os seus possíveis problemas, tá bom? Beleza, galera? Então, de código era isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, é sempre muito importante para ajudar aqui a gente o canal, ajudar a divulgar cada vez mais o canal. Compartilha nas suas redes sociais se você gostou. Utilize essa estrutura, Inspect Debugger. O que eu te aconselho é encapsule isso, jogue isso tudo dentro de uma estrutura sua, porque amanhã depois se você quiser trocar por uma outra estrutura, você consegue trocar e sua aplicação não fica 100% dependente disso. Se bem que isso é um pacote do próprio Dart Developer, né? Mas vai que o Dart numa versão mais nova mude tudo e não faça mais sentido para você queira trocar por um outro. Então encapsule e utilize essas estruturas muito, beleza? Então era isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.